Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer o tão esperado vídeo. Muita gente pediu esse vídeo e até agora eu não tive tempo de fazer, que é pra falar a respeito da compra do apartamento. Eu vou dar todos os detalhes de como que eu comprei o apartamento, como que foi e como está sendo essa experiência, né? Vou trazer também pra vocês algumas dicas, né? Para facilitar na hora da sua escolha da compra do apartamento. Vamos lá pro vídeo? Gente, eu demorei bastante para postar vídeos, né? Primeiramente, eu quero pedir desculpas pela demora. Eu vou falar pra vocês, a minha rotina de postagem de vídeos, ela tá bem complicada por conta do meu trabalho, né? Porque eu não uso a internet como fonte de renda, né? Eu tenho um trabalho e que demanda muito de mim às vezes e acaba que eu não tenho tempo de criar conteúdo aqui pro canal. E agora, pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu tô com um filhotinho, então se vocês escutarem algum ruído aqui, é dele. É um filhotinho de Lulu da Pomerânia. Eu queria muito um desse e calhou de eu encontrar quando eu fui pra Embu das Artes, né? Fui conhecer lá e encontrei o amorzinho da minha vida lá. Foi muito engraçado, foi uma conexão única. Ele tá bem aqui comendo, então dá até pra ouvir um pouco do rastejar dele, que ele fica brincando com a comida, gente. Mas não reparem esses ruídos, tá bom? A respeito da compra do apartamento, que é o vídeo de hoje, né? A primeira coisa, eu vou explicar pra vocês por que eu decidi comprar um apartamento. Quando eu passei por todo o meu processo de divórcio, como vocês sabem, eu decidi sair de onde eu morava, né? Era um sobrado e era bem grande a casa para uma pessoa sozinha. Além daquela questão de lembranças e etc, que sempre tem, né? Então eu optei por mudar de casa. Eu morava de aluguel, optei por mudar. E conversando com a minha irmã, ela mora em apartamento lá na praia, né? E aí ela e meu cunhado falaram que pra mim, por estar sozinha, seria melhor um apartamento, né? Até por questão de segurança, tudo. E aí eu resolvi, né, ver um apartamento pra alugar. Porque eu morava de aluguel, não tava pensando em comprar nada, até porque a minha separação foi algo repentino e eu não tinha me programado, né, nem pra mudar de endereço, nem pra mudar de casa, que dirá comprar um apartamento. Então eu acabei procurando alguns apartamentos pra alugar e pasmem, gente, o valor de apartamento aqui em São Paulo pra alugar é muito caro, não compensa, é um absurdo de caro. Um aluguel de uma casa é muito mais barato do que o de um apartamento. E uma casa normalmente é maior, eu não entendo o porquê dessa diferença. Talvez pela questão da segurança, né? Tem o condomínio também que encarece, mas ainda assim é muito mais caro do que o aluguel de uma casa. E aí eu comecei a conversar com a corretora que estava me ajudando nessa questão da busca de apartamento para alugar. E ela comentou que se eu estava disposta, né, se eu pudesse pagar um valor de aluguel bacana, eu poderia pagar um financiamento, né, ao invés de um aluguel. E eu nunca tinha pensado nisso, né? De tipo, poxa, vou sair do aluguel, ao invés de pagar o aluguel, pagar um financiamento. Porque, pra quem é de finanças, sempre sabe que o custo de um financiamento pelos juros não compensa. É melhor você pagar o aluguel e guardar o dinheiro para comprar um imóvel à vista. Só que aqui no Brasil nós sabemos que poucas pessoas têm condição financeira de comprar um apartamento à vista. E eu não estava nem me programando para isso, para comprar algo, né? Então, acabei começando a pesquisar um pouco a respeito. A primeira dica que eu dou para vocês é sobre a corretora ou o corretor de imóveis. Você precisa de alguém muito bom.
Eu sempre brinco, né? A gente precisa conhecer alguém de cada área. Porque quem tem amigos tem tudo. Então, o primeiro passo é você ter um bom corretor de imóveis, uma boa corretora de imóveis, para poder te auxiliar nessa busca. Eu, graças a Deus, encontrei uma pessoa maravilhosa no meu caminho, que me ajudou muito nesse processo, né? Da escolha do imóvel, da escolha da compra, em todo o processo da compra, né? Então, foi um divisor de águas para mim, essa pessoa. Essa corretora é quem me instruiu tudo que eu precisava saber. E foi me explicando ao longo do caminho todas as coisas a respeito de um financiamento de imóvel, né? Então, já para quem tá aí buscando e querendo, né? Ou mesmo querendo comprar um apartamento e ainda não viu nada, ou até uma casa, né? Primeira coisa, busque um bom corretor de imóveis, uma boa corretora de imóveis. Às vezes é melhor por indicação. Se você conhece alguém que já comprou ou que já alugou com alguém, pega uma indicação que é muito melhor. Essa corretora que eu conheci não foi por indicação, eu encontrei ela pelo Google, só que ela tinha muitas avaliações boas, então acabou que isso me chamou a atenção. E aí, conversei com ela, a conheci pessoalmente, gostei muito dela, e acabou que a gente teve uma conexão e ela me ajudou em cada minuto do processo. Segundo passo, a segunda dica, né, que eu dou. Na verdade, eu acho que não é nem a segunda dica, acho que é a segunda parte do processo. Você vai precisar escolher qual tipo de imóvel você vai querer. No caso, como eu estou falando de apartamento, tá? Não vou entrar aqui no mérito de casa. Só vou falar sobre apartamento porque é a experiência que eu estou vivenciando. Na escolha do apartamento, você precisa escolher se você vai comprar um apartamento na planta ou se você vai comprar um apartamento já pronto. Qual que é a diferença? O valor e o tempo, né? O valor e o tempo. Primeiro, se você for comprar um apartamento na planta, você vai ter que esperar ele terminar de construir. Dependendo da fase que ele está de construção, pode levar aí até uns 2, 3 anos de espera. E um apartamento pronto, o valor é mais alto, obviamente, porque ele já está pronto, né? Só que você tem a vantagem de se mudar imediatamente. No meu caso, eu estava com urgência. Então, eu estava buscando um apartamento já pronto, porque eu queria me mudar o quanto antes, até mesmo por conta do processo de divórcio, que mexeu muito comigo e que me fez muito mal. Então, eu queria sair daquele lugar, eu queria sair daquele espaço onde me remetiam lembranças que eu não queria e tal. E conversando com essa corretora, eu consegui ver alguns apartamentos prontos já, cujo valor era muito mais alto, né? E que eu não estava disposta a pagar um valor tão alto. Além do que, um apartamento pronto, você precisa pagar no mínimo 30% de entrada. Supondo que o apartamento custe aí uns 100 mil reais, você teria que dar no mínimo 30 mil reais de entrada e você financiaria os 70% restante. Infelizmente, hoje no Brasil é assim que funciona. Obrigatoriamente, você tem que dispor de 30% do valor do imóvel para dar de entrada. Esses 30% pode ser também o seu FGTS, tá? Pode englobar. Então, supondo aí que você tenha 20 mil de FGTS, você vai ter que dar 10 mil mais 20 mil do seu FGTS, nesse exemplo de um apartamento de 100 mil, tá? Claro, quem dera se tivesse um apartamento nesse valor. Mas aqui em São Paulo, pelo menos, nós sabemos que não tem. É muito raro. Mas chutando, né, uma suposição de valor, você teria que dar 10 mil em dinheiro ali, né, de entrada, mais os 20 mil do seu FGTS, na teoria, e 70% você financiaria isso pelo seu banco de preferência ou pela Caixa, o que normalmente é mais viável por conta do programa Minha Casa e Minha Vida. Para mim,
os apartamentos que eu estava vendo, estava muito alto o valor. E os 30% de entrada ficaria impraticável no momento da minha vida, né? Eu não conseguiria pagar esse valor. Então, eu tive que mudar de estratégia, né? E acabou que essa corretora me propôs comprar um apartamento na planta que estivesse prestes a entregar. E aí eu falei, tudo bem, né? Eu fiquei meio chateada porque eu não queria ficar mais tempo na casa que eu estava. Só que em contrapartida, eu teria uma economia muito grande, assim. Só para vocês terem uma ideia de preço aí, eu estaria economizando em torno de uns 100 mil reais, mais ou menos, entre comprar um apartamento pronto e mais que 100 mil, tá? E comprar um apartamento na planta. Então, eu fui para essa opção de ver apartamentos na planta que estavam prestes a serem entregues, né? E acabou que eu conheci um empreendimento, né? Perto aqui do estádio do Morumbi, que estava prestes a sair, né? Isso foi em meados de agosto, quando eu comecei a ver apartamentos e tal. De agosto para setembro, mais ou menos. E a previsão de entrega do apartamento seria novembro, dezembro, mais ou menos. Até dezembro no máximo, né? A entrega. E aí, eu conversando com a corretora, ela até brincou comigo, pediu para eu ter um pouco de paciência, né? E aguentar mais um tempo na casa, mudar os móveis de lugar para dar uma diferenciada, né, na casa e tal. E aguentar ali até sair o imóvel por conta da economia que eu teria. Então, eu acabei optando por pegar um imóvel na planta. E, com isso, eu tive várias descobertas. Eu vou listar aqui para vocês algumas curiosidades e algumas coisas que eu não sabia a respeito de um apartamento na planta. Quando você compra um apartamento já pronto, você só faz a vistoria, pega as chaves e entra. Sem novidades, sem segredo, é isso. Quando você compra um apartamento na planta, primeiro que ele está em construção, ele está na planta. Então, você precisa verificar o tempo que tem, o prazo que ele tem para finalização da obra, né? Quando você compra ele no começo, você vai aí aguardar uns 2, 3 anos, como eu falei. E nesse meio tempo, você paga um negócio chamado evolução de obra, que eu nem sabia que existia. O que seria essa evolução de obra? Vamos supor que o apartamento que você vai comprar seja de 200 mil. E que você vai dar lá, né, 30% de entrada, porque também tem isso, tá, gente? Mesmo você comprando um apartamento na planta, tem que pagar os 30% de entrada. A diferença é que esses 30% você vai diluir ele ao longo dos anos até a entrega, porque na data da entrega isso tem que estar pago. Então você consegue diluir aí nesse período. Além disso, muitas construtoras financiam esses 30% de entrada. Então, se você for comprar um apartamento de 100 mil, como eu usei no exemplo anterior, você precisaria dar os 30 mil de entrada. E aí você vai ter um prazo de 2 anos até o apartamento sair. A construtora vai financiar esses 30 mil para você nesse prazo aí de 2 anos até a data da entrega, ou até mais, dependendo da construtora. Ela financia em 24, 48 meses, enfim, depende muito da construtora que você escolher. Eu comprei quando estava prestes a entregar. Então, obviamente, quanto mais perto da data da entrega, mais caro vai ficar o apartamento, tá? Então, por exemplo, quem compra lá no começo, onde só tem um terreno que nem limparam ainda, não fizeram nem as bases ainda para começar a construção do prédio, vai pagar muito mais barato do que quem compra já no finalzinho da obra, tá? Porque ao longo do prazo, os apartamentos vão aumentando os valores. Por quê? O risco
quando você compra lá no começo da obra, é muito maior. E quase ninguém quer assumir esse risco. Então é muito barato. Para quem não tem pressa, vale a pena pegar dessa forma, porque consegue diluir aí em mais tempo o pagamento, tá? Então, ao longo do tempo você dilui a entrada e depois, quando é feita a entrega, ali você assina o financiamento, tá? E a partir dali é que você começa a pagar o financiamento. Então, você tem um prazo maior de pagamento. Uma coisa que eu descobri, tá, gente? No final, sai praticamente a mesma coisa você comprar lá no começo da obra ou já no final da obra, tá? Por quê? Ao longo do tempo, você paga esse negócio chamado evolução de obra, que ele é conforme a entrega do projeto. Então, a cada período, a construtora vai atualizando para a financeira, né? Para quem você vai usar como financeiro, ela vai falando como que tá o status da entrega do projeto, né? Do empreendimento. Então, você vai pagar, vamos supor que você vai financiar e sua parcela fique em R$1.000, né? Por mês. Quando você for assinar o financiamento, vai ficar parcelas de R$1.000. As primeiras, tá, gente? Porque normalmente as parcelas são daquela modalidade que vai diminuindo ao longo do tempo. Então, nos primeiros anos são mais altas, nos últimos anos são bem baixinhos os valores. Por conta da questão dos juros que vem, toda a carga de juros vem no começo do pagamento do financiamento. Então, vamos supor que a sua parcela fique em R$1.000. Você vai pagar essa evolução de obra de acordo com essa parcela. Então, a cada evolução, a cada mês, você vai pagar um valor de acordo com esse percentual da evolução da obra. Então, vamos supor, tem 3 meses de obra e evoluiu 10%. Você vai pagar a cada mês referente a 10% do valor da sua parcela. Então, você vai pagar R$100 a cada mês, até eles fazerem essa evolução. Vai chegar uma hora, quando estiver perto da entrega das chaves, onde você vai estar pagando quase já o valor da parcela, porque vai estar entregue ali 90%, então você já vai estar pagando ali 900 e poucos reais nesse exemplo de R$1.000 de parcela, tá? Então, por isso que eu falo que no final das contas, você comprar no começo ou você comprar no final, o valor em si vai dar basicamente a mesma coisa. Porque eu, no caso que comprei mais pro final, o meu apartamento ficou mais caro do que quem comprou lá no começo. Só que eu não paguei evolução de obra como essas pessoas. Elas pagaram 2, 3 anos de evolução de obra todos os meses, enquanto eu paguei 2 meses de evolução de obra. Então tem essa diferença, tá? Só que, em contrapartida, elas tiveram 2 anos ali pra poder se organizar em relação à entrada de 30% e eu tive 2 meses pra me organizar em relação a essa entrada. Então, essa aí é a diferença. Sobre a questão da entrada, né, como eu falei, no meu caso, tá? Eu tinha o valor de FGTS, bem bacana até, pra cobrir ali a entrada, e ficou uma diferença ali pouca coisa, que daria para eu pagar ali em dinheiro. Mas o que acontece? O que a corretora me informou que eu também não sabia? Quando a gente vai fazer o processo da compra do imóvel, né? Antes do financiamento, a gente precisa fazer alguns trâmites, né? E um deles é a documentação do imóvel. Algumas pessoas, dependendo da renda, conseguem a isenção desse pagamento, outras não. Então, você tem que pagar algumas taxas, algumas tarifas, né? De cartório, de banco, enfim. E a documentação, né, do seu imóvel. Essa documentação não é a documentação
da sua propriedade, tá, gente? Essa é a documentação do empreendimento, é a documentação do apartamento, que tem que pagar e não tem como fugir disso, a não ser que você consiga a isenção pela Caixa, dependendo do programa que você entre, tá? E se for o primeiro imóvel, tem um desconto. A partir do segundo imóvel, o valor é integral. Aí tem que ver o percentual que você pagaria ali de acordo com o estado, se não me engano. Se não estou equivocada, esse valor, ele é estadual, tá? Então, tem que ver ali, de acordo com o seu estado, quanto que ficaria. É um percentual ali... eu não me recordo agora o percentual aqui em São Paulo, tá? Mas eu sei que eu paguei em torno de uns 6 mil reais nessa documentação. E isso não tem como parcelar, não tem como dividir, não tem como fazer nada, gente. Tem que pagar ali, acabou. E tem um prazo ali de, tipo, 2 dias pra você pagar, tá? Assim que você assina o contrato com a construtora da compra do imóvel, quando eles estão prestes a entregar, você tem que pagar essa documentação. Porque sem isso você não consegue dar andamento. Então tem que pagar para poder conseguir assinar o financiamento certinho. Então, o que eu fiz? Como eu não tinha me programado para fazer a compra do imóvel, né? Eu acabei financiando o restante da entrada com a construtora, diretamente com a construtora, e usei o meu FGTS para complementar. Então, os 30% de entrada eu fiz dessa forma, e o valor que eu tinha eu usei para todos os custos que eu teria, de documentação, de tarifa, de banco, enfim, todo o resto que você tem que pagar. Eu usei para isso, e também as evoluções de obra, porque eu não estava contando com isso, e ali para mim já foi mais um gasto que também não tem como você fugir. Além disso, eu ainda pagava aluguel, então eu tive que pagar a evolução de obra e o aluguel ao mesmo tempo. Então, pro meu controle foi muito melhor dessa forma, financiar a parte que eu precisava com a construtora para me estruturar ali. Depois disso, depois que você paga a documentação, que já tá tudo regularizado, tudo certinho, aí vem a parte do financiamento, tá? Aí você vai fazer esse financiamento ou com a Caixa ou com o banco que você tenha um bom relacionamento. Se sua renda for alta, o banco que você tem relacionamento às vezes tem taxas melhores, então compensa, tá? Para quem tem uma renda um pouco mais baixa, tem o programa Minha Casa Minha Vida, que é muito bom, a taxa é maravilhosa para quem quer comprar apartamento, facilita demais, demais mesmo, é magnífico. Mesmo quem não entre no programa Minha Casa Minha Vida, tem um outro programa da Caixa que eles usam as poupanças para financiar o seu imóvel. O Minha Casa Minha Vida é usado o FGTS das pessoas, né? E esse outro programa é usado as poupanças de quem é cliente da Caixa. Então, acaba tendo uma taxa um pouco maior do que Minha Casa Minha Vida, mas ainda assim é uma taxa menor do que se você for financiar aí em qualquer banco, dependendo se você não tiver um bom relacionamento, então compensa. O financiamento, o meu foi em 420 meses, é tempo, tempo pra caramba. Só que é aquilo que eu falei, são 420 parcelas, cuja as primeiras parcelas são maiores, por conta da questão dos juros, e as últimas parcelas são menores. Então, o que as pessoas fazem, né? Normalmente, as pessoas conseguem quitar aí o apartamento ali em média em 5 anos. Por que disso? Porque a cada 2 anos você consegue usar o seu FGTS para amortizar as parcelas. Então, o que é amortizar? Pagar de trás para frente. Então, você pega o FGTS que você tem ali depois de 2 anos, e aí você vai ver quantas parcelas ele vai conseguir quitar, né? Então, você consegue fazer isso a cada 2 anos. Além disso, como a parcela vai diminuindo o valor, conforme vai passando o tempo,
ao longo do tempo, se você se programou para pagar uma parcela de R$ 1.000 e a última, vamos supor que seja R$ 200, quando ela for diminuindo, você consegue ir contemplando o pagamento de uma das últimas parcelas. Então, você vai pagando a do mês e a última, do mês e a última, e assim por diante. E aí você vai trazendo cada vez mais ali essas parcelas para cá, para poder ir quitando o mais rápido possível, né? Claro, isso se for sua pretensão, quitar o quanto antes. Eu pretendo quitar o meu o quanto antes, então eu me organizo para isso. O outro ponto agora, né, depois de tudo isso feito, então você escolheu o apartamento, fez todo o processo onde você quer, aí chega a parte da vistoria do imóvel. Então, quando ele está prestes a ser entregue, você vai fazer a vistoria. E aí, nessa vistoria, você tem que analisar se está de acordo com aquilo que você quer, se está tudo certinho com o combinado. E depois que você aceitar essa vistoria, o financiamento estiver assinado, seu contrato com a construtora estiver assinado, estiver tudo certinho, você pode pegar a chaves. E esse momento, gente, é um momento, assim, mágico, de verdade. A minha chaves eu peguei em janeiro, e nossa, foi uma emoção muito grande, porque por mais que seja um apartamento financiado que ainda não é minha propriedade, porque eu só tenho a posse desse imóvel, né? Depois, quando você terminar de pagar o financiamento, aí sim é que ele passa a ser seu. Aí você tem que pagar novamente uma documentação para transferir o imóvel para o seu nome, porque até então o imóvel fica no nome da Caixa ou do banco que você financiou, tá? Por isso que é aquilo, muitas pessoas se deixam de pagar, tipo, o imóvel ali, vamos supor, você pagou 5 anos de parcelas ali e faltam, sei lá, ainda 360 meses para pagar, esses 5 anos que você pagou, esquece, você perdeu o dinheiro se você não liquidar. Porque o imóvel não é seu, então você tem que arcar com cada centavo para ser seu de fato. Então, mesmo que esteja faltando uma parcela, se você ficar negativo, o banco pode tomar esse imóvel de você. Até você passar ele para o seu nome, ele não é seu, infelizmente. Então, paguem certinho se vocês forem financiar um imóvel, se programem para poder pagar certinho, para no final transferir ele para o seu nome e aí sim é seu e ninguém mais toma. Aí pode ficar tranquilo porque vai ser algo seu. A sensação, gente, é indescritível, assim. É uma emoção muito grande. Claro, eu tô fazendo tudo aos poucos aqui no apartamento, como vocês viram. Eu não tenho ainda armário. Instalaram o cooktop recentemente aqui em casa. Fizeram as bancadas também recentemente, o que é mais gasto, gente. Porque além da compra do apartamento, você tem que comprar tudo. Porque ele vem só com o... Depende, tá? No meu caso, veio com piso na cozinha, no banheiro e nos quartos. Na sala não veio com piso. Então eu tive que colocar piso na sala, aí é mais um gasto. A parte de energia, né? Assim que você pega as chaves, você pede pra Enel ou pra empresa de energia elétrica da sua cidade aí, você pede para fazer a instalação do relógio. Então eles fazem a ligação da energia e aí você também tem que contratar um eletricista para fazer a parte de ligação de energia, de instalação de luminárias, de chuveiro, essas coisas. Claro, se você souber fazer, melhor ainda, você não tem esse gasto. Se não souber, como no meu caso, eu tive ainda que chamar um eletricista para fazer toda essa parte antes de eu entrar pro apartamento. Então, a única coisa que eu fiz antes de entrar foi colocar o piso e colocar a parte de energia. De resto, gente, eu tô fazendo já dentro do imóvel, porque para não ter que ficar pagando aluguel, né? Então, mesmo não estando completo ainda, é melhor estar aqui
e esse valor me dedicar pra quitar o imóvel do que tá pagando o aluguel e tal. Eu vou gravar depois um outro vídeo pra vocês falando a respeito da questão da decoração, de como eu tô fazendo, como que eu fiz a compra dos móveis planejados, né? Porque apartamento, gente, não tem jeito, tem que ser móvel planejado, tá? Porque senão você não tem espaço. O meu apartamento tem em torno de 40 metros quadrados, é muito pequeno. Então, você tem que aproveitar cada espacinho para poder se virar ali, porque senão não tem como. Não é igual uma casa que você compra um móvel ali, sei lá, nas Casas Bahia, na Magazine Luiza e tal, e você consegue colocar em cada cantinho ali sem problema e tem espaço. Aqui não tem como. Tem que ser planejado, tem que ser tudo desenhado. Eu contratei uma arquiteta também para me ajudar a fazer todo o projeto do espaço, para eu ganhar espaço mesmo, né? Porque senão, tipo, é muito pequeno. Se você não souber desenhar um projeto ali para fazer, aproveitar cada espaço, é uma tristeza. É uma tristeza. Mas eu vou gravar um outro vídeo depois para não me prolongar muito. Esse vídeo aqui foi mais para falar mesmo dessa questão da compra do imóvel, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu passei por todas as etapas da compra, né? Até aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo pra vocês. Ou se quiser me chamar no inbox lá, no direct do Instagram também, pode ficar à vontade, tá? Eu vou tirando as dúvidas de vocês. Não sou um especialista em compra de imóveis, em financiamento de apartamento, tá, gente? Mas eu vou compartilhar com vocês o que eu vivenciei e como que foi a minha experiência, né? E no que eu puder ajudar também, vou estar aqui pra vocês. Mais uma vez, eu quero pedir desculpas pela demora na postagem desse vídeo. Vou tentar postar mais vídeos com mais frequência. Vou tentar ali me organizar pra não deixar faltar os vídeos aqui pra vocês, tá bom? E se vocês puderem também me ajudar, deixem aqui dicas de vídeos para eu fazer para vocês, ou mesmo lá no meu Instagram, me dá um toque lá do que vocês gostariam de assistir. Então, se vocês puderem me falar o que vocês querem ver, assim eu já gravo os vídeos aqui nesse voltado mais para o que vocês gostam de assistir, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco longo porque é só eu falando. Eu quis trazer aqui para vocês mais uma vez um pouco das minhas experiências e das minhas vivências. É isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Não deixem de se inscrever aqui, não se esqueçam. Deixe aquele like. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau!